O Felipe Coutinho pediu rescisão de contrato com o Vasco da Gama. O que ele vai dizer depois dessa rescisão? O que ele vai explicar pro torcedor? Que a volta do Coutinho, né, não foi nada daquilo que se esperava. Um cara que recebe 1,5 milhão, não produz absolutamente nada pro clube. Deve ser protegido, continuar sendo protegido e não cobrado, porque ele acha que não tem que ser cobrado. O Diniz, né? O dirigente do Vasco, porra, o Coutinho quer sair, deixa embora rápido. Uma notícia de agora, literalmente. Olha, uma surpresa. O Felipe Coutinho pediu rescisão de contrato com o Vasco da Gama. Esse contrato ele iria até junho, até a metade do ano. E, segundo fontes, seria uma decisão irrevogável. Então, o Felipe Coutinho pode estar deixando o Vasco da Gama o maestro do time, Cicinho. É, um bom nome pro São Paulo. Ah, mas você quer todo mundo no São Paulo? Não, o cara não quer ficar no Vasco. Tá louco. Cicinho, você está guloso. Não, é que plata lá. eu sou da oportunidade, Renato. Então, assim, mas falando sério, o Felipe Coutinho é uma grande perda pro Vasco, né? O torcedor reclama de barriga cheia. O Vasco é essa equipe que ainda está em montagem. O Fernando Diniz está tentando encontrar a melhor equipe, perdeu o Ryan. Então, assim, o torcedor esquece rápido o que o Felipe Coutinho fez a temporada passada, jogando no sacrifício, sendo também, queira ou não, um jogador decisivo. Lógico que não jogou a lá Felipe Coutinho que nós estamos acostumados, mas é um jogador que vai fazer muita falta. Então, lamento aí pelo Vasco e que o Felipe Coutinho encontre um novo clube aí, de preferência, sabe, né? Será porque ele foi vaiado no último jogo e saiu e isso aí ficou triste com a torcida? Eu acho que é um acúmulo de coisas, porque o Vasco, se a gente pensar, não caiu, que muita gente tinha medo no início da competição no Brasileiro, do rebaixamento do Vasco, que não aconteceu, e pelo contrário, foi a decisão da Copa do Brasil, acabou perdendo o título pro Corinthians, mas o Vasco fez uma temporada dentro do que era possível. Ronaldão, foram 7 jogos do Coutinho, 3 gols e uma assistência até agora, e ele deve sim dar adeus ao Vasco da Gama. A pressão muito grande em cima dele e do Diniz também, né? A gente percebe que a torcida está sem paciência, mesmo com o trabalho sendo realizado do Diniz, mesmo chegando até a final da Copa do Brasil, onde as duas equipes não davam como favoritas para chegar a tal lugar, e mesmo assim o Felipe ele foi vaiado também no último jogo, então muita coisa acontecendo nos bastidores, né? E seria legal se o Pedrinho conseguisse segurar isso, mas o torcedor, ele... Mas você já recebeu muita pressão na sua carreira? Assim, você aguentou? Ainda mais sendo goleiro. Mas eu não sei, eu tô aqui me perguntando outra coisa. Será que ele vai se aposentar ou vai pra outra equipe? Aposentar. Aposentar, acredito que não, porque ele tem futebol, ele tem filho. Mas ele é um cara que já tem todos os objetivos, são 33 anos. A gente às vezes não sabe o que ele está pensando. O Willian saiu do Corinthians, falou que ia se aposentar, caiu no Grêmio de volta. Mas a questão é falou o que não queria ficar no Brasil porque tem muita insegurança. Tem que avisar ele que o Sul é Brasil. O Felipe Coutinho também, quando ele decidiu voltar pro Vasco, nós comentávamos, né, a respeito. Está voltando para casa, mas o Vasco não era esse mar de rosas. As dificuldades ele ia enfrentar. Então, assim, se tratando de Felipe Coutinho, também ele precisava o quê? Ter em mente que ele iria ser pressionado e cobrado, porque o torcedor vai cobrar de quem? Não tem de outra pessoa que cobrar. Vai cobrar exatamente dele, que é o craque, é o que pode carregar o piano ali nessa equipe. Então a cobrança sempre vai existir. Não é só ali. Se ele for para outro time, vai ter cobrança também. A gente não sabe o motivo pelo qual o Coutinho vai pedir a rescisão de contrato dele, né? Tem gente que acha que porque fisicamente ele não tá bem, tem gente que acha que ele não consegue render, e tem gente que acha que tem a ver com as vaias dos últimos 2 jogos. Foi a primeira vez que ele foi vaiado, né? 2 vezes aí em São Januário. Uma por um pequeno grupo de pessoas, e no intervalo desse jogo já tinha um pouquinho mais, ele pegou, saiu, largou o time lá, tomou uma chamada do Pedrinho, e aí não reagiu bem. O que ele vai dizer depois dessa rescisão? O que ele vai explicar pro torcedor? Hoje em dia tá meio deturpado as coisas. Talvez o Coutinho não tenha se colocado de forma confortável no ambiente que é o que eu mais desconfio, que é a minha opinião sobre o Coutinho, totalmente de fora de alguém que nunca sentou com ele numa mesa e ouviu o Coutinho falar, tá? A minha opinião de fora do Coutinho é exatamente essa, que o Coutinho é um cara que ele entrou ou por alguma coisa psicológica, mental, que aí não dá pra gente também querer, porque é, né, a vida do cara, a gente não sabe como é que é a vida dele. De repente o cara tem um puta drama familiar há 6, 7 anos e a gente tá aqui reclamando que ele não joga bola, mas a gente também não tem culpa, né? A gente não sabe. Por algum motivo, o Coutinho se tornou um jogador passivo, um jogador que aceita o que tá acontecendo no campo e no entorno do campo, ele não é indiferente pra ele. O que alguns chamam de frieza é o tipo da coisa que eu afastaria por completo do meu time. Então você vai falar assim, eu tenho 2 jogadores aqui, os 2 são muito talentosos. Esse aqui é um pouquinho mais talentoso que esse aqui. Só que terminou os 2 clássicos que nós perdemos, e esse cara aqui saiu chutando o vestiário inteiro, emputecido, e num dos jogos ele foi até expulso aos 49. Esse aqui saiu da entrevista normalmente, frio, tal, pegou as coisas dele, tomou banho e saiu assoviando. Eu quero esse. Eu não acho normal que o jogador não reaja ao ambiente do futebol. O futebol, ele é passional o tempo inteiro. Ele gera nas pessoas coisas absurdas o tempo inteiro, e as pessoas, no final das contas, sabem que estão exagerando, mas elas só, quando em algum momento de frieza, elas conseguem analisar e falar, cara, eu não precisava ter feito isso por causa de um time e tal. Então, cara, o futebol envolve emoções fortes. Então, eu consigo passar um pano pro jogador que dá uma porrada na cara do outro no meio de um jogo, um empurra ali numa briga, mas eu não consigo passar um pano pra indiferença. E o jeito que o Coutinho perde, o jeito que o Coutinho vê as coisas não darem certo e se mantém, ele passa a imagem pras pessoas de que não há revolta interna dele mesmo. Tipo, caralho, o que tá acontecendo? Por que não tá dando certo? O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que mudar? Ele não tá incomodado. E incomodado ele ficou em ser substituído. E aí entra uma sensação de zona de conforto, que é tipo, você não tá incomodado com o fato de você não conseguir jogar futebol perto, nem perto do que você sabe, há 6 anos ou mais. Agora estamos chegando em 8, né? Que a Copa tá chegando. Você sai da Copa do Mundo de lado pra frente, você nunca mais entrega o futebol. Em alguns momentos você tem ali alguns momentos legais, mas nunca o que você sabe jogar. E aí, agora, quando uma torcida vai... Não pode ser por causa disso. Não pode ser porque a torcida te vaiou, né? Porque era pra você estar se cobrando esses anos todos. Então eu tenho uma imagem do Coutinho de um cara passivo, de um cara que, perdeu, se não der certo, não deu.
Mas Coutinho, se você rescindir com o Vasco, você vai sair, você vai encerrar sua carreira daqui a pouco no futebol sem ser ídolo de nenhum clube do seu país. Pô, o comentário aqui do 1996 Richardson falando o seguinte: a verdade é que o Casares está aumentando a confusão nos bastidores com esse papinho de diminuir o Coutinho. Ô, Richardson, deixa eu te falar um negócio. Você é de 96, você tá fazendo 30 anos. E você tá com uma conversa de uma criança de 10. Então, primeiro de tudo, amadureça, que você tem um cérebro de geleia. Se o Vasco da Gama tiver o seu bastidor mexido por causa de um comentário numa live do Casimiro, é porque o Vasco tá muito fudido. E enquanto você continuar achando que um cara que recebe 1,5 milhão não produz absolutamente nada pro clube, deve ser protegido, continuar sendo protegido e não cobrado, porque ele acha que não tem que ser cobrado. O Coutinho acha que ele não tem que ser cobrado. Não, porque ele não tem que ser cobrado. Ele foi substituído no jogo contra o Bahia, saiu dando risinho. Aí no segundo jogo ele foi substituído no primeiro tempo, ficou putinho. Mas o Richardson, alô Coutinho, passa o endereço do Richardson, que ele vai afofar sua bola. Você deve estar precisando da sua bola, afofar sua bolinha. Porque você é tão tristinho, ele não pode ser mexido, ele não pode. O Coutinho não pode ser substituído, porque ele tá fazendo mais um grande certame contra o Volta Redonda, mais uma grande jornada, ele não pode ser substituído. Se for substituído, ele vai ficar putinho, aí não vai voltar. Ô Richardson, deixa eu te falar um bagulho. Você fez mais pelo Vasco do que o Coutinho. Você tem 30 anos, né? Você torceu pelo Vasco 30 anos. Você viu todos os jogos do Vasco, correto? Você fez mais do que ele, porra. Caralho. Pelo amor de Deus, cara. Não coloca o jogador acima da instituição, não, pô. Pelo amor de Deus, pô. Caralho, pô. Aí, Richard, você não fudeu, pô. Tomou porra, opinião de merda. Porra, opinião de merda dessa. Caralho. Moleque, que loucura. É isso aí, é isso que o campeonato... A verdade é o seguinte, vou achar que é uma merda. É isso não que é o Carioca, faz com a gente. Não é o Carioca que faz, não. Não é o Carioca que faz, não. Campeonato Brasileiro. As 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse é o Vasco. Pô, porque fica numa parada, meu irmão. Ai, não, porque, poxa, ele não merece isso. Não, quem merece sou eu. Quem merece é o Richardson. A gente merece ver o Vasco ser espancado pelo Volta Redonda no primeiro tempo, São Januário. A gente merece pra caralho. Porra, não dá, velho. Pô, isso não dá, mano. Porra, caralho. Porra, o Leandro falou que o Verratti não fez porra nenhuma pelo Vasco também, você baba ovo. O Verratti fez muito mais do que o Coutinho no Vasco, tá? Só pra deixar claro. Salvou o Vasco 2 vezes no rebaixamento. Colocou o Vasco na final com um golzinho de cabeça no Fluminense. Mesmo assim, ele foi embora. Ele virou banco. E eu não fiquei chorando, não, irmão. Vida que segue, vambora, tá ligado? Vida que segue, irmão. Tá ligado? Porra, a verdade é essa. E chegou no Vasco recebendo 300 mil reais, né? No final agora tava recebendo 1 milhão. Já ficou demais. Mas tá bom, foi embora. Forte abraço. Eu não fiquei chorando, não fiquei morrendo, não. Beleza, foi com Deus. A verdade é que a volta do Coutinho, né, não foi nada daquilo que se esperava em relação ao futebol produzido dentro de campo, né? Muitas lesões, vai ficando de fora. Teve aí, agora, um mal-estar. Ele foi substituído aí, não foi pro banco, não voltou pra ver o jogo. Tava sendo questionado isso. Tava pra se renovar o contrato, acabou. Eu achei até que ia renovar, agora tá pedindo pra... Deve ter alguma barca aí que ele vai, viu? Eu falo assim que não, se não tem nada, vai assinar. Aí já pode ter certeza que vai pra algum lugar aí. Já tem alguma coisa encaminhada. Já, seguro. Em algum momento, cara, dentro da carreira dele, assim, em relação ao futebol mundial mesmo, ele jogava muito no Liverpool, foi pro lugar do Neymar. O Neymar, quando é vendido pro Paris Saint-Germain, o Coutinho Dembélé é contratado pra substituir o Neymar no Barcelona. Depois ele foi pro Bayern de Munique, foi campeão europeu, tudo, mas no Vasco, voltando, agora não encaixou mesmo. Não vi uma grande partida do Coutinho. Bruno Prado, Coutinho podendo deixar o Vasco, como o Vamp citou, né? Já tem as conversas ali, não tem assinado oficialmente, mas quando o jogador pede assim, com o contrato perto de terminar, é difícil que não aconteça a rescisão. E aí tem essa informação agora, que até o Diniz tentou reverter a situação, mas não conseguiu, Bruno. Bom, o Coutinho, ele começou a ter muito problema com lesão, né, no futebol europeu, né? Ele teve um momento muito bom no Liverpool, como o Vamp falou, no Barcelona não jogou bem, e depois começou a machucar muito também, né? Ele teve uma passagem no Bayern de Munique, por empréstimo, do Barcelona pro Bayern, e ele teve uma lesão muscular grave lá, ficou um tempão fora, e não conseguiu, né, se recuperar plenamente, não conseguiu retomar o mesmo desempenho que teve no momento do Liverpool, por exemplo. Ele depois foi jogar no Aston Villa, foi jogar no Qatar, já começou a ter uma queda e veio aqui pro futebol brasileiro, voltou pro clube onde foi revelado, e não conseguiu jogar também. O Vasco também não é um time que tá jogando bem nos últimos tempos, né? O Vasco é um time que tem as suas dificuldades já aí de muitos anos. E o Felipe Coutinho, agora ele começa a ser mais criticado e o contrato ia até junho, né? E ele tá antecipando a sua saída do Vasco. E acho que tem algumas coisas aí. Tem a questão dele não estar bem mesmo. E acho que também que tem uma mudança, alguns jogadores que já estão com a sua vida resolvida, já tem sua carreira feita. E acho que inclui treinadores também. No caso do Coutinho, acho que não chegou a ter, assim, não chegou a torcida a pegar no pé dele tão forte. Acho que foi agora que começou um movimento maior. Mas acho que alguns jogadores que já estão financeiramente resolvidos e com a sua carreira já consolidada, o que vão falar da carreira do Coutinho, acho que já tá aí, já foi feito. Não, o que ele fizer daqui pra frente, não acho que vai ter um peso muito grande. O que ele já fez de bom, de ruim, acho que já tá mais ou menos desenhado o que foi a carreira do Felipe Coutinho, Copa do Mundo de 18, momentos bons no Liverpool, ruins no Barcelona, enfim. Acho que esses jogadores, hoje eles não têm muito essa paciência de, eu vou suportar as críticas, vou suportar as cornetagens. Meio que acho que o pensamento cara, não preciso passar por isso, eu já tô rico, já fiz minha carreira, vou trabalhar sossegado. Acho que provavelmente, como o Vamp falou, já tem alguma coisa e deve ser, acho que num mercado assim, mais tranquilo. Claro. Por aí. Acho que é por aí, Estados Unidos. Acho que é por aí que vai de trabalhar tranquilo, ganhar. A Europa não é. Não é. A Europa ele já não tem mais mercado. Antes de jogar no Vasco, ele tava no Qatar, emprestado pelo Aston Villa, mas tava no Qatar. Então, acho que é isso, de trabalhar mais tranquilo. O William, quando tava no Corinthians, isso agora voltou aqui pro Grêmio, mas também quando começou a ser criticado, até ele relatou ameaças em rede social, ele saiu fora. Alguns treinadores estão pedindo demissão. O Renato Gaúcho mesmo no Fluminense, recentemente, o torcedor começou a pegar no pé, ele pegou as coisas dele e saiu fora. E outros já fizeram isso. Eu até entendo esse lado, assim, cara, eu não preciso mais passar por essa dificuldade. Uma coisa é o atleta que tá buscando seu espaço, tá tentando fazer uma grande carreira e tá buscando, tá lutando ainda. Outra
outra é o cara que já fez, aí tô tendo muito problema, não tô conseguindo jogar bem, estão pegando no meu pé, ou tô machucando muito. Cara, vou pra um lugar mais sossegado, ganhar minha grana e ter uma qualidade de vida melhor e mais tranquila. E para fechar o assunto do Coutinho, agora com o Mauro César Pereira, essa informação que ele pediu a rescisão de contrato com o Vasco, um jogador caro e que não vinha jogando bem, né, Mauro? Inclusive tem alguns colegas dizendo que o Vasco tentou demovê-lo da ideia de rescindir o contrato. Que loucura, pô. Acho que isso não aparece. O Diniz teria conversado com ele. Pô. O Diniz, né? O dirigente do Vasco. Pô, o Coutinho quer sair, deixa embora rápido, porque alivia a folha de pagamento. O Vasco contratou vários jogadores. Gente, é igual o caso do Ramos no São Paulo. Os jogadores estavam no Catar, não conseguiam no Catar dar retorno técnico, lá no Catar. O calendário é mais suave, os jogos são mais espaçados, o nível de competição é bem mais tranquilo. Então, assim, se você não consegue se destacar lá, você não vai conseguir se destacar aqui. O caso do Coutinho não é de falta de capacidade técnica, talento, é parecido com o Neymar, são contemporâneos. Mas por razões diversas, esses são jogadores que fisicamente não conseguem mais jogar no nível necessário. Simples assim. E ele é talentoso, todo mundo sabe que ele é talentoso, mas não consegue. Então foi feito, assim, o torcedor cria uma fantasia, e aí tem um problema, né? E grande parte da mídia, o pessoal quer clique, meu irmão. Então começa aquela coisa, não, Coutinho, agora o Vasco vai. Aí quem chega e fala, olha, o retrospecto dele não é bom, é uma contratação que envolve uma grande interrogação, até um certo risco, porque não é um investimento barato. 3 jogadores foram contratados a pedido dele. Né? Tem um custo. Souza e Alex Teixeira. E tinha mais um, né? Tem mais um que eu não me lembro agora. O Alex Teixeira, o Vasco já tinha liberado, que ele não estava bem, o Vasco não ficou com ele, o contrato acabou, e recontratou a pedido dele. E o Souza também, mais um outro, não lembro que foi outro, mas enfim. Loucura. É um cara de meio campo também. É uma loucura isso, cara. Assim, aí você pensa na situação do Vasco. Ele é vascaíno, estudou na escola do Vasco lá. O Vasco tem uma escola lá dentro do São Januário, ele foi aluno da escola, estava no Vasco desde criança até sair pro futebol internacional. Mas, infelizmente, ele não conseguiu ter uma carreira muito longeva, num nível muito, muito alto, e já chegou no Brasil com esses problemas. Apenas, lamenta, porque é um jogador talentoso, seria muito legal que ele conseguisse voltar ao Vasco e praticar um futebol, digamos, melhor, né? O mais competitivo, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Então, acho que nesse momento o melhor para o Vasco é aproveitar que ele quer sair, deixar rescindir o contrato, que seja feliz, que siga o caminho dele, seja lá para onde ele pretenda ir, e o Vasco tentar se arrumar, né? Porque o Vasco tem problemas sérios aí, o time está numa fase muito difícil, colecionando derrotas, um ataque que para fazer um gol, eu falei do caso do Flamengo, o Vasco tem que chutar 300 bolas, é uma coisa impressionante. Finaliza, não faz gol, é sempre uma agonia para o torcedor, então tem muita coisa para ser resolvida, né?